A história de Siddhartha Gautama, o Buda, está entre as mais conhecidas da humanidade. Siddhartha Gautama teria nascido em berço de ouro, filho de um rei, mas abandonou a sua vida entre os luxos da elite quando descobriu os sofrimentos do mundo e se dedicou a buscar entender e superar esses sofrimentos, em uma busca que o levou à iluminação, ou seja, levou Siddhartha Gautama a se tornar um Buda. Nessa série de leitura, nós vamos descobrir a fascinante trajetória de Siddhartha Gautama, contada pelo poeta Ashvagosha, que no século II escreveu uma epopeia sobre Siddhartha Gautama, o Buda Carita. Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente começa mais uma série de leitura aqui no canal, com o Buda Carita, título esse que a gente pode traduzir como Os Atos de Buda ou A Vida de Buda. Esse texto é uma epopeia sânscrita escrita por Ashvagosha, um poeta indiano que viveu entre os séculos I e II depois de Cristo. Esse é um texto muitíssimo importante para a literatura sânscrita, mas infelizmente pouquíssimo conhecido fora da Ásia, embora a história que ele conte seja sim muito conhecida. E para quem ainda não conhece o meu trabalho, aqui nesse canal, de tempos em tempos, eu faço séries de leitura onde a gente discute algumas obras capítulo a capítulo ou canto a canto. A gente já leu principalmente obras da literatura greco-romana, principalmente grega. Já lemos canto a canto a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, lemos também os poemas da Safo de Lesbos, os hinos homéricos, terminamos recentemente as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, estamos lendo paralelamente a Divina Comédia de Dante e Alighieri, e agora a gente começa a se aventurar então pela literatura sânscrita com o Buda Carita, que é uma epopeia sobre a vida de Siddhartha Gautama, o Shakyamuni Buda. E assim como a Divina Comédia de Dante Alighieri, o Buda Carita de Ashvagosha também é um texto com uma forte presença do elemento religioso. Mas assim como nas outras séries, a gente vai tratar desse poema aqui nessa série de uma perspectiva laica, sem nenhuma vinculação religiosa, com um interesse muito mais literário do que religioso. E todas as minhas referências de pesquisa para esse projeto eu vou deixar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, se alguém tiver curiosidade em se aprofundar nesse tema. O Buda Carita foi escrito em sânscrito por volta do século II depois de Cristo, e esse texto busca recontar a vida inteira de Siddhartha Gautama, o Shakyamuni Buda, do nascimento até a morte. E isso faz desse texto um texto bastante inovador para a época, porque até aquele momento os textos sobre a vida de Buda não se concentravam em narrar a vida dele inteira, e sim só episódios. Eles narravam então só sobre o nascimento, só o episódio da iluminação, só algum discurso em específico, ou só a morte, mas um texto que buscasse recontar essa vida de Shakyamuni Buda do nascimento até a morte era algo bastante raro, e é exatamente por isso que o Buda Carita é tão importante para a literatura indiana e também para a literatura budista, porque ele foi um texto inovador para a época. E para escrever essa obra, Ashvagosha, que era um monge budista e um grande conhecedor dos textos budistas, se inspirou nesses vários e vários textos do cânone budista que falavam sobre episódios da vida de Buda e usou esse material para escrever um grande poema épico sobre a vida de Buda. E como Ashvagosha era budista, a epopeia que ele escreveu também tinha como objetivo principal defender as ideias do budismo contra as acusações feitas pelo brahmanismo. Então o Buda Carita, além de narrar a vida de Buda, também é uma apologia, uma defesa do budismo. Na época, no século II depois de Cristo, existia uma forte oposição entre o brahmanismo, que era uma religião bem mais antiga, e o budismo, que era uma religião mais recente. Ashvagosha tinha um posicionamento mais moderado diante dessas oposições.
e considerava que as duas religiões se complementavam e que o budismo era um estágio superior do brahmanismo. E é basicamente essa a ideia principal que permeia a epopeia de Ashvaghosha. E para ilustrar essa ideia, Ashvaghosha insere no poema várias ideias brahmânicas, que ele vai considerar complementares ou opostas ao budismo. E muitas vezes os personagens que vão dialogar com Buda representam os ideais brahmânicos, e o Buda de Ashvaghosha vai concordar ou discordar desses personagens nos diálogos dessa epopeia. Além disso, Ashvaghosha também faz conexões entre o Buda Carita e os grandes épicos indianos, como o Mahabharata e o Ramayana, e faz comparações entre Buda e algumas divindades brahmânicas, para reforçar a ideia de complementaridade entre as religiões, na qual, segundo Ashvaghosha, o budismo seria uma continuidade do brahmanismo. Isso mostra que a intenção de Ashvaghosha com o seu poema não era só alcançar a audiência budista, mas também os leitores brahmânicos, para tentar convencer eles sobre a legitimidade do budismo. E a epopeia de Ashvaghosha, que se propõe a contar a vida inteira de Shakyamuni Buda, é um texto muito raro, exatamente por essa proposta dessa epopeia. E segundo o professor Donald Lopes, aqui no livro Buddhist Scriptures, esse tipo de texto que busca recontar a vida inteira de Shakyamuni Buda é muito raro, e por isso o Buda Carita é um texto com uma temática muito rara. E segundo Donald Lopes, nesse livro que faz uma compilação e análise de textos budistas, esse tipo de texto que começou a se propor a recontar a vida inteira de Buda, começou a aparecer só no século II depois de Cristo, justamente na época em que Ashvaghosha viveu, e o Buda Carita é o mais famoso desses textos que tem essa proposta de recontar a vida inteira de Siddhartha Gautama. Ashvaghosha nasceu por volta do ano 80 depois de Cristo e faleceu por volta do ano 150. Ele viveu então por volta de 70 anos, entre o final do século I e o início do século II, e nasceu na cidade de Saqueta, hoje chamada Ayodhya, na região norte da Índia, a mais ou menos 100 quilômetros da fronteira com o Nepal. Ashvaghosha fazia parte do budismo Mahasamgika, uma vertente do budismo hoje extinta, e que alguns pesquisadores acreditam que possa ter influenciado a tradição Mahayana, que existe até hoje. Essa cidade foi um centro religioso importantíssimo para o budismo, para o jainismo e para o hinduísmo, e vários textos mencionam que figuras importantes dessas três religiões passaram por esse local, como o próprio Siddhartha Gautama, também Mahavira, e também várias figuras importantes do jainismo e do hinduísmo teriam nascido nesse local. Então, foi nesse local de grande confluência religiosa que nasceu Ashvaghosha, que foi poeta, músico, filósofo budista, dramaturgo, e além de ter escrito a epopeia Buda Carita, que nós vamos conhecer em mais detalhes nos próximos vídeos, também escreveu Saundarananda, sobre a conversão de Nanda, o meio-irmão de Buda. E além dessas obras, Ashvaghosha também escreveu outras, mas ou elas chegaram muito fragmentadas até os nossos dias, ou existem dúvidas se a autoria é realmente dele. E o Buda Carita é a obra mais conhecida de Ashvaghosha, e é importante de destacar que, embora esse poema tenha um elemento religioso fortíssimo, ele não é um texto sagrado, não faz parte do cânone, não é usado de um modo litúrgico. Esse texto é uma epopeia, é literatura, mas embora não seja um texto sagrado, ele se baseia inteiramente no cânone budista e exatamente por isso tem um componente religioso que é central nesse poema. E o budismo tem um conjunto muito grande de textos, e as várias tradições budistas também produziram seus textos. Então, além de ser um cânone gigantesco, ele ainda varia de região para região.
e o Buda Carita se baseia nos textos do cânone que Ashwagosha teve acesso ou nas histórias transmitidas oralmente, já que a oralidade ainda era bastante forte. O cânone budista se propagou primeiro de forma oral por vários séculos após a morte de Buda, antes de ser fixado na forma escrita, o que levou a algumas variações em alguns detalhes sobre a vida de Buda, o que é completamente normal e acontece em várias culturas quando se fala da vida de figuras influentes muito antigas. Então, o objetivo aqui dessa série não é trazer verdades absolutas sobre o assunto, nem nada parecido com isso, mas sim conhecer e explorar a história de Siddhartha Gautama pela perspectiva, pela escrita de Ashwagosha. Nós também não podemos esquecer que esse texto é uma epopeia, ele não é uma biografia acadêmica, não é um trabalho de história no sentido de um rigor acadêmico como nós estamos acostumados hoje em dia. Não, esse trabalho é uma epopeia, é uma obra poética e, como tal, Ashwagosha teve uma enorme liberdade poética e por isso alguns detalhes dessa biografia poética de Siddhartha Gautama vão ser bastante diferentes dos pouquíssimos detalhes biográficos do Buda histórico que nós temos ao nosso dispor atualmente. Mas apesar da liberdade poética e de detalhezinhos diferentes, Ashwagosha não insere elementos completamente estranhos ou novos à história de Buda. Ele não insere no poema elementos novos que a tradição budista não conhecia. Isso porque Ashwagosha era um filósofo e monge budista, e como tal, respeitava as tradições budistas. Então, esse Buda Gautama de Ashwagosha é baseado nos textos do cânone budista, mas é um Buda literário. E antes de conhecer esse Buda literário de Ashwagosha, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre o Buda histórico, de quem infelizmente se sabe muito pouco e restam poucas informações concretas. Siddhartha Gautama nasceu no século VI a.C., na região de fronteira entre a Índia e o Nepal. E existem autores que colocam o nascimento dele tanto do lado indiano quanto do lado nepalês. E na época em que ele viveu, há mais de 2.500 anos, não existiam a Índia e o Nepal como nós conhecemos hoje, com essas fronteiras e com as configurações políticas atuais. Não, essa era uma região separada em vários e vários estados menores, principalmente cidades-estado. Então é complicadíssimo dizer que Siddhartha Gautama era indiano ou nepalês, quando essas noções ainda não existiam e a região em que ele nasceu era exatamente a região de fronteira que esses dois países têm hoje. Tanto que existem sítios arqueológicos em ambos os países, nessa região de fronteira. Isso faz com que a discussão sobre essa nacionalidade de Siddhartha Gautama seja interminável, uma discussão complicadíssima que envolve também interesses políticos, econômicos e turísticos. E várias fontes acadêmicas trazem essa informação do nascimento de Buda como indiano ou nepalês. Então a gente vai ter referências acadêmicas que trazem o nascimento dele de ambos os lados, fazendo essa questão ser bastante complicada. E essa região de fronteira onde Siddhartha Gautama nasceu, entre as atuais Índia e Nepal, se chama Terai. E foi em algum ponto dessa região do Terai que ficava a cidade de Kapilavastu, que era a capital do clã dos Shakyas e cidade onde Siddhartha Gautama teria nascido. E algo que dificulta ainda mais a localização exata da cidade de Kapilavastu é o fato dela ter sido destruída em uma invasão militar promovida pelo rei Vidudhraba de Kosala, ainda na época em que Siddhartha Gautama vivia,
no século 6 a.C., então é uma cidade destruída e tem séculos e séculos de história que passaram por cima desse local, fazendo a localização exata ser extremamente difícil, mas mesmo assim existem vários trabalhos com sugestões diferentes sobre a localização dessa cidade. E Siddhartha era filho do governante de Kapilavastu, chamado Suddhodana, que era casado com Maya, a mãe de Siddhartha. Segundo Ashvagosha e os textos budistas, Suddhodana era rei de Kapilavastu, e com isso Siddhartha era um príncipe e herdeiro do trono do pai. Mas o Siddhartha literário de Ashvagosha é diferente do Siddhartha histórico, e a grande maioria dos historiadores rejeita a ideia de que Suddhodana era rei. Isso porque Kapilavastu não era uma monarquia hereditária, e sim uma república, onde viviam os Shakyas. E por isso que Siddhartha também é chamado de Shakyamuni Buda, em referência ao povo dele. E essa também é uma maneira de identificar esse Buda, já que, segundo a tradição, existiram outros Budas além do Shakyamuni Buda. E quando se diz que Suddhodana governava uma república, a gente também tem que ter muito cuidado para não cair no anacronismo e achar que essa república tinha as mesmas características do que nós entendemos atualmente como uma república. E não, essas repúblicas tinham características completamente diferentes. A república governada por Suddhodana tinha as suas próprias especificidades, o seu próprio contexto sociocultural bastante diferente das repúblicas de hoje. E essa república de Suddhodana era uma república oligárquica, ou seja, ela estava nas mãos de uma pequena elite que ia alternando o poder. E Siddhartha Gautama então teria nascido em uma dessas famílias de elite que se alternavam no poder, e o pai dele era quem presidia a assembleia. E não era todo mundo que participava da assembleia, era só a elite, só esse pequeno grupo de famílias da elite dessa sociedade que tinha o direito de participar e opinar nessas assembleias. O povo, em geral, não participava, e na época em que Siddhartha Gautama nasceu, o pai dele seria então quem presidia essa assembleia e tinha então um grande poder nessa república. Segundo Romila Thapar, que é uma das maiores historiadoras indianas, Suddhodana foi um Raja, e o Raja era quem presidia a assembleia, e a função de Raja não era hereditária, ou seja, se Siddhartha tivesse permanecido no palácio, ele poderia sim ser um Raja, mas não herdaria esse cargo como um príncipe herda o cargo de rei. Mas embora o cargo de Raja não fosse hereditário, eram só os membros da elite que tinham a possibilidade de serem Rajas. Pessoas de um extrato social mais baixo não tinham essa possibilidade. Então Siddhartha não herdaria o governo quando o pai dele morresse, como em uma monarquia, mas tinha sim a possibilidade de ser algum dia também um Raja por pertencer à elite. Então o cargo era semi-hereditário, porque não segue a mesma lógica de sucessão de uma monarquia hereditária, mas só permite que uma certa camada social governe. Então, Siddhartha Gautama, como membro da elite da casta dos Kshatriyas e também como filho de um governante, teria assim a possibilidade de governar essa república algum dia, mas a simples morte do pai dele, Suddhodana, não faria dele automaticamente um governante, como acontece em uma monarquia hereditária. Não, Siddhartha teria que ser eleito pelas famílias de elite dessa casta, e só assim ele teria a possibilidade de governar essa república, o que poderia demorar vários anos até ele ter essa possibilidade. Mas no texto de Ashvagosha, o Buda Carita, nós vamos perceber que Ashvagosha escreve como se Kapilavastu fosse uma monarquia hereditária, como se Siddhartha fosse o príncipe herdeiro, filho do rei Suddhodana. E durante a nossa série, respeitando a escrita de Ashvagosha,
nós vamos trabalhar com esse imaginário de Siddhartha como príncipe herdeiro, porque nessa série nós vamos trabalhar com o Siddhartha literário e não com o Siddhartha histórico. Mas nós temos que saber essas diferenças entre o Buda literário de Ashwagosha e o Buda histórico. E Romila Thapar, aqui no primeiro volume do History of India, também destaca que o fato de Siddhartha ter nascido e vivido os primeiros anos em uma república foi essencial para o desenvolvimento da filosofia dele e também foi essencial para o desenvolvimento, para o surgimento do budismo de uma maneira geral. Isso porque geralmente nessas repúblicas existia uma certa tolerância maior a novas ideias, o que fazia com que novas filosofias, novas visões de mundo fossem mais aceitas e menos reprimidas, como foi o caso do budismo, que era uma visão de mundo nova para a época. E ela destaca que também foi em uma república que surgiu uma outra figura religiosa muito importante, mais ou menos na mesma época em que Siddhartha viveu, o Mahavira, que originou, que fundou o Jainismo da mesma maneira que Siddhartha Gautama acabou gerando então o budismo. E, segundo ela, esse clima um pouco mais tolerante que se observava nas repúblicas era diferente do clima que se observava nas monarquias, que ficavam geralmente na planície do Ganges, que eram sociedades bem mais conservadoras, onde essas novas filosofias, essas novas perspectivas religiosas desenvolvidas por Siddhartha Gautama e por Mahavira não teriam sido tão bem aceitas, teriam sido mais reprimidas, o que possivelmente teria acarretado no não surgimento do budismo e do jainismo, caso essas duas figuras importantíssimas para essas religiões tivessem nascido em monarquias e não em repúblicas. Ou seja, segundo Romila Thapar, o fato de Siddhartha ter nascido em uma sociedade menos conservadora foi primordial para ele poder desenvolver as suas ideias e, consequentemente, foi essencial para o surgimento do budismo. Romila Thapar também destaca que alguns elementos da República de Kapilavastu também puderam ser observados nas primeiras comunidades budistas, e um desses elementos é o voto, que o próprio Buda teria utilizado na hora de tomar decisões com os primeiros discípulos. E, posteriormente, o voto passou a ser adotado nos primeiros monastérios. E, inclusive, na região onde predominavam as repúblicas, o brahmanismo não era tão forte. Essas sociedades das repúblicas tendiam a ser mais avessas ao brahmanismo ou a praticarem um brahmanismo mais suave, menos ortodoxo, que possibilitava o surgimento de novas ideias. E nas repúblicas, inclusive, em algumas delas, a casta dos brahmanes não era a mais alta, era a segunda mais alta, diferente do que acontecia nas monarquias, onde os brahmanes eram a casta máxima. Então, nas repúblicas, basicamente, existia uma influência um pouco menor dos ideais bramânicos, ainda que esses ideais bramânicos existissem sim. Então, figuras como Siddhartha Gautama e Mahavira nasceram em ambientes menos influenciados pelo brahmanismo. Essa influência existia sim, mas era uma influência muito menor do que a influência existente nas monarquias. Inclusive, a filosofia budista é conhecida pelos seus pontos de oposição em relação ao brahmanismo, por exemplo, uma oposição ao sistema de castas e também aos rituais de sacrifício animal muito praticados pelo brahmanismo e aos quais a filosofia budista se opõe. E além disso, Romila Thapar também destaca que séculos depois da morte de Buda, quando o budismo ganhou força e se espalhou, ele promoveu mudanças sociais muitas vezes que eram contrárias aos ideais do brahmanismo, como por exemplo a aceitação das mulheres nos mosteiros, que os budistas aceitavam e os brahmanes eram contra, então a participação feminina em atividades religiosas,
religiosas, e também a abertura que os mosteiros budistas promoveram à educação, porque os mosteiros budistas, além de locais de prática religiosa, obviamente, e de estudo dos temas religiosos, também eram locais onde se estudavam outras áreas do conhecimento, como matemática, astronomia, gramática, e geralmente esses mosteiros tendiam a aceitar pessoas de diversas camadas sociais, de diversas castas, promovendo uma ampliação do acesso à educação, ao contrário do brahmanismo, que priorizava uma educação mais sofisticada só para as classes mais altas. Então ali a gente também tem pontos de oposição entre o budismo e o brahmanismo. Então Siddhartha Gautama, posteriormente chamado de Buda, foi um filho de um governante que olhou para o mundo à sua volta de uma maneira diferente, desenvolveu uma filosofia própria que acabou originando o budismo e que gradualmente foi trazendo várias mudanças na estrutura social ao longo dos séculos. E segundo a tradição budista, Siddhartha desenvolveu a sua filosofia depois de abandonar a vida de luxo como um membro da elite, depois que ele começou a perceber os sofrimentos que existiam no mundo e sentiu um ímpeto de entender e superar esses sofrimentos. E a partir do que ele aprendeu depois de ter abandonado o palácio, Siddhartha teria se iluminado, ou seja, teria se tornado um Buda, e disseminou os seus aprendizados até o momento da sua morte, em uma idade bastante avançada para a época. Segundo Govinda Chandra Pandit, no artigo A Mensagem de Buda e Suas Primeiras Interpretações, que vocês encontram no primeiro volume do livro Espiritualidade Budista, da editora Perspectiva, esse sofrimento que Siddhartha conheceu, chamado Dukkha, é um sofrimento existencial causado pela temporalidade da existência humana, ou seja, é um sofrimento causado pelo reconhecimento de que todos os fenômenos são instáveis e transitórios, inclusive a nossa vida, que é transitória e um dia acaba. Assim, segundo Pandit, o sofrimento que moveu Siddhartha não foi um sofrimento apenas físico, mas sim uma dor, um sofrimento existencial, quando ele se deu conta da temporalidade da existência. E a partir disso, saiu de casa para descobrir o que fazer em relação a esse e outros sofrimentos. E nós vamos acompanhar essa jornada de descobrimento aqui no Buda Carita. E a tradução do Buda Carita que nós vamos usar aqui nessa série é uma tradução do sânscrito para o inglês, uma tradução feita por Edward Cowell, é uma tradução já em domínio público, que vocês encontram facilmente de forma legal na internet, caso queiram baixar para acompanhar essa leitura, mas para acompanhar essa série aqui não é necessário fazer a leitura desse texto. E infelizmente, nesse momento em que eu estou gravando essa série, o Buda Carita não está em circulação em forma de livro em português aqui no Brasil. Não dá para ir numa livraria procurar por esse livro, nem comprar ele pela internet, porque ele não está em circulação, infelizmente. Vocês encontram em português alguns trechos desse livro traduzido em artigos acadêmicos, mas a obra completa, na forma de livro, bonitinha, infelizmente não está em circulação em português. E se por acaso alguém quiser acompanhar essa leitura, tem que fazer a leitura a partir da versão em inglês, pode ser essa versão que eu sugeri, ou então a partir de outros idiomas. Ele já foi traduzido para o francês, para o espanhol e também para o italiano, caso alguém domine esses idiomas, e espero que um dia essa situação mude e que nós também tenhamos acesso em português ao Buda Carita, essa que é uma epopeia tão importante para a literatura indiana, para a literatura sânscrita e também para a literatura budista. E, infelizmente, o Buda Carita também não chegou inteiro até os nossos dias. Só sobreviveram os primeiros 14 cantos desse livro. Mas, por volta do século V, foram feitas traduções para o chinês e para o tibetano dessa obra de Ashvaghosha em 28 cantos. Mas essas traduções não são muito fiéis às intenções de Ashvaghosha,
são possíveis de notar algumas distorções, algumas adaptações nessas traduções que serviram para os ideais das diversas correntes budistas do século V, ideais esses que eram diferentes dos ideais de Ashwagosha lá no século II. Então, algumas pessoas consideram que desse canto 15 ao 28 dessas traduções do século V são praticamente outro livro, são recriações da obra de Ashwagosha, recriações essas que não são muito fiéis ao texto original de Ashwagosha. E é exatamente por conta dessas alterações no texto original feitas por esses tradutores do século XV que a maioria das edições em circulação do Buda Carita em outros idiomas, sejam elas edições em circulação atualmente ou edições em domínio público, não tragam esses cantos 15 a 28, porque eles já são considerados como outro livro, embora se inspirem no Buda Carita de Ashwagosha. Então a imensa maioria das edições traz dos cantos 1 a 14. E aqui nessa série a gente vai analisar canto a canto, do canto 1 até o canto 14, e do canto 15 ao 28 a gente vai ver de uma maneira mais resumida, para poder concluir essa história, e então a gente vai conhecer de um modo mais resumido esses cantos perdidos do poema original de Ashwagosha. Nessa série, além de conhecer a história do Buda Gautama, que está entre as histórias mais conhecidas do mundo, nós também vamos entrar em contato com a filosofia e com a religiosidade budista, e também vamos conhecer a literatura sânscrita, que é riquíssima, mas infelizmente pouco conhecida aqui no Brasil. Esse então foi um pequeno resumo, uma pequena introdução ao Buda Carita de Ashwagosha, que nós vamos acompanhar mais detalhadamente a partir do próximo vídeo. E esse então foi um vídeo introdutório, onde a gente conheceu um pouco mais sobre o contexto histórico em que essa epopeia foi escrita e também um pouco sobre o contexto do tema do qual essa epopeia trata, que é a vida de Siddhartha Gautama, o Buda. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, com uma introdução ao Buda Carita. Agradeço muito a companhia de vocês e a gente se vê de novo no próximo vídeo com o primeiro canto do Buda Carita de Ashwagosha. Um abraço e até lá!